Pessoal, como profissional bombeiro civil, algumas coisas têm me incomodado em relação às baterias de lítio. Aí no vídeo que vocês podem ver aí no YouTube, isso ocorreu lá na China em 2021. Esse senhor entrou no elevador com uma bateria de bicicleta, a bateria de lítio. Eu observei que nesse vídeo ela parece que já começou a fumaçar, né, dentro do elevador, ou possivelmente já deveria estar saindo algum fluido, né? Ou talvez no contato da bateria com o solo, ou alguma coisa elétrica que possa ter entrado em contato também com aquele material lá dentro, né? Às vezes acontece de você passar num lugar energizado e possivelmente pode haver as partículas de energia, de eletricidade estática, entrar em contato talvez com aquele material lá dentro. Nós não entendemos muito sobre essas circunstâncias, mas em lugares onde tem muita energia pode acontecer, possivelmente pode acontecer, até porque nós temos carregadores por indução que fazem praticamente isso. Então, esse homem entra num ambiente totalmente fechado, né? Um ambiente fechado, e ali acontece o pior, a bateria vaza exatamente dentro do elevador e causa um incêndio, porque essas baterias, quando vazam, em contato com o ar, né, com o ar atmosférico, ela libera o calor, né? Ela já tá com calor, ela tem um calor mantido dentro dela, né? Essas baterias igual, lembra aquelas baterias de Nokia, de Ericsson que tinha antigamente? Se você entrasse no frigorífico com aquelas baterias, elas paravam de funcionar e você tinha que dar um choque nela para ela reaquecer, né? Com uma bateria de 12, com uma fonte de 12 volts, você aquecia ela e muitas vezes a bateria voltava, porque dentro dela ela trabalha com uma temperatura e quando dá queda brusca de temperatura, a bateria fica tipo viciada, ela só trabalha com aquela temperatura. Ou seja, o material lá dentro já tem um tipo de calor. Quando ele entra em contato com o ar atmosférico, ele ganha vida. Você tem o elemento o triângulo do fogo completo ali, tá? Você tem o elemento do fogo, você tem a temperatura, você tem as condições ideais para que essa bateria entre em chama. E a quantidade de fogo que sai dessa maldita bateria é enorme. Inclusive, esse senhor, ele morreu depois de alguns meses, ele sobrevive, tá? Depois de alguns meses, 5 meses, ele acaba infartando. Não sei se foi por consequência disso, mas ele ainda conseguiu sobreviver, né? Talvez a distância que ele adquiriu da bateria ali pode ter queimado ele, mas ele conseguiu se livrar um pouco da temperatura, não sei bem. Mas o ambiente é todo tomado. E imagina, o oxigênio daquele lugar é totalmente tomado por gases tóxicos, né? Só que é uma reação muito rápida, e o que talvez foi o que conseguiu fazer com que ele sobrevivesse, talvez a abertura do elevador, depois que a gente não vê, o elevador pode ter aberto. Houve um caso semelhante em que um cara foi flambar uma cachaça dentro, uma bebida, né, uma vodka, dentro do elevador e acabou aquela bebida derramando e pegando fogo nele. Naquele caso ali, a única coisa que talvez ele poderia ter feito para se salvar é apertar os botões mais próximos do elevador. Eu sei que se você apertar todos, pode ser que o elevador trave, ou não, pode ser que o elevador pare no andar mais próximo e você consiga sair. No caso dele, parece que o andar era muito mais distante, então demorou muito tempo o elevador chegar lá. Ele desmaia, a sorte dele é que o elevador abre a porta e ele sai com o tênis dele, possivelmente da Shopee, né, pegando fogo. E ali ele sobrevive, tá? Então, o ambiente assim confinado, temos que tomar cuidado com alguns materiais. Então, isso daí para nós bombeiros civis serve de alerta para quando for levar materiais. Às vezes pode ser, a gente às vezes não sabe o que pode acontecer. Então, para evitar que aconteça algo, até cilindros sei lá, de ar-condicionado, cilindros que a gente tem que estudar para saber qual é o material químico que tem ali, cilindros de chopeira, né? Já aconteceu de caso de chopeira explodir, porque a chopeira tem uns cilindros também que você encaixa ali no barril para dar pressão, e já aconteceu de acontecer explosão. Então a gente tem que estudar tudo isso para a gente sempre, quando for tomar uma postura de prevenção, a gente analisar os riscos e evitar o máximo de risco. Já não basta isso, nós temos o problema dos carros elétricos, que eu sempre tenho tanto falar para a população. Temos que ver como que vai ficar essa situação, porque os carros elétricos são um perigo gravíssimo em garagens com instalação de gás. Esses malditos carros que parece, tipo assim, você está dentro de uma bomba relógio, gente. É economia, mas a segurança da sua família não vale.
aquela bateria quando vaza, não é só o lítio, tem outras baterias também que podem compor esse veículo, mas elas quando vazam, em contato com oxigênio, o carro incendia muito rápido. Então, tipo assim, será que vale a pena a economia? Eles estão colocando as coisas no mercado sem dar segurança. Ó, uma coisa que eu sempre venho falando, eu sempre falei dos transformadores de energia, de 110 para 220, em instalações aí, que o pessoal deixa atrás de móveis, de madeira, entende? Deixa ligado o transformador, aí voa o ventilador e assopra um plástico, o plástico gruda naquele transformador, começa a ter um aquecimento, que aquele transformador por fora aquece, e ali você tem um princípio de incêndio, e dependendo de onde você está, o material pega fogo rápido se você estiver no consultório dentário, onde tem éter, tem um monte de substâncias ali. Você tem compressores de material de dentista, que aquilo ali aquece muito. Aí o cara bota um transformador e enche de material ali, plástico, papel, tudo que ele vai usar no primeiro no atendimento do dentista, ele bota ali, dentro daquilo ali. E aquilo ali ele não vê que ele é um princípio de incêndio, né? E você, às vezes, o móvel acima está cheio de material químico, éter, substâncias que, em contato com algum tipo de temperatura, vai ser um incêndio gravíssimo, tá? Um incêndio tóxico ainda. Então, tem que tomar cuidado com os transformadores de energia, tem que ser avaliado essas situações, né? Tem que tomar cuidado com autorizadas de celular e lojas que prestam serviço, porque uma pequena bateria, e geralmente ela estufa, e quando estoura em contato com o ambiente, né, com a área atmosférica, você tem um princípio de incêndio grave, porque aquele material, quando explode, ele vai fazer o quê? Ele vai lançar todo aquele material em tudo que tiver pela frente. E aí você tem papel, plástico, monitores, você tem outras coisas, você pode ter gás, você pode ter um monte de coisa ali, né? Dependendo se for uma cozinha, se for, você vai injetar material da bateria com calor, com temperatura, com fogo, e vai causar inúmeros pontos de incêndio. E depois, quando começa, imagina um lugar onde você tem estabelecimentos que ficam fechados, às vezes, por 8, 9, 10 horas, 8 horas. Né? O estabelecimento fecha às 6 da tarde, fica a noite toda aquilo ali pegando fogo. Quando você deixa um carregador de celular na tomada ligado, o celular pode vir a explodir, tá? Acontece a bateria explodir. Então tem uma série de coisas. Outra coisa, material de descarte de autorizada de celular. O cara descarta uma porrada de bateria ali dentro, estufada. Naquilo que ele joga, talvez na hora que ele joga, aquilo pode se romper. Tá? Aí vai jogando uma em cima da outra, aí vai fazendo um peso. Daqui a pouco o cara joga uma bateria de moto, de carro, alguma coisa ali, que pensa que é para descartar pilha, com tudo. Você tem uma bomba relógio. E aquele container é de plástico. Aquele container, às vezes, não tem ele não está colocado numa zona, num lugar onde, se acontecer um incêndio, alguma coisa possa cair sobre ele, uma espuma, né? Uma espuma que possa sufocar ele, abafar o fogo. Você não tem nada que possa conter aquele incêndio. Então, a loja só recolhe esse material, as pessoas vão jogando ali, joga de qualquer jeito, bate uma na outra ou faz peso uma em cima da outra, causa um rompimento, você tem um acidente. E o povo tá aí, ó, cagando para tudo isso aí. Só que na hora que dá o problema, quem se lasca é o bombeiro civil, que ele é o cara, ele é o imediato do lugar. Ele é o imediato do lugar. Até o corpo de bombeiro chegar, o bombeiro civil vai ter que fazer, tirar as pessoas, se tiver as pessoas ainda trabalhando no local, e vai ter que se virar, né? Com ver partes elétricas, se pode desligar, o que, que dá para fazer. E, cara, as condições às vezes é complicado. Você vai combater um material que não tem, às vezes, extintor para aquilo, tá? O extintor não é suficiente para aquilo, e a luta é grande. Né? Carros elétricos, o cara às vezes usa lá uma areia, né? Uma areia umedecida, joga por cima do material pequeno, mas se for um carro elétrico, infelizmente, a única coisa que ele vai ter que fazer, se a distância, né, a água com um esguicho regular, bastante água para sufocar aquilo, isso talvez após ter utilizado alguma espuma, alguma coisa que possa, né? Geralmente usam uma espuma, os veículos, não sei se já estão equipados com essa parte de espuma, mas acho que tem. E tem que se repensar alguns materiais para se combater esse tipo de incêndio, tá? Porque
em materiais, por exemplo, materiais pirofóricos que queimam em alta temperatura, o magnésio, se você jogar água, ele explode. Aquele material não é para aquilo, é classe D, é outro tipo de extintor. Se jogar água ali, aquele material vai fazer o quê? Vai causar explosão e pode causar um dano. Como que vai ser esse combate no material lítio, né? Material que é altamente, a temperatura muito alta, altamente quente e que também pode se expandir, né? O comportamento de cada um. E hoje você tem esse tipo de bateria. Amanhã você pode ter outros tipos de bateria e não estão jogando no mercado e não estão falando nada. O cara vai lá, estaciona numa garagem, né? Aí aquele material começa a pegar fogo, o Splink vai ativar, vai cair água sobre ele, né? Mas não vai ser suficiente, talvez, para poder fazer o chuveiro para fazer o abafamento ali, vai só dar uma molhada no carro. Mas e a instalação de gás que passa por baixo de dentro da garagem? E aqueles tubos de gás ali? Como é que vai ser a situação? Então, tudo tem que ser repensado, revisto. As normas técnicas de segurança desses carros elétricos, dessas bicicletas elétricas, as lojas que trabalham com conserto de celular, como elas vão se adequar, que área você pode isolar um material, que tipo de situação de emergência você tem para uma sobrecarga na rede elétrica, o que pode desligar um no-break, alguma coisa que possa desativar no momento de um incêndio para minimizar, para não chegar a acontecer uma sobrecarga e uma explosão de algum celular, alguma coisa. Então tudo isso tem que ser visto, tem que ser adequado, senão, cara, a gente vai ter muitos acidentes e muitas vidas vão se perder ainda.